Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Cinema e hoje é plantão! Se você não tá ligado, eu postei lá na aba comunidade, lá do canal Falando Cinema. Inclusive, para você que tá escutando a gente nas plataformas de áudio e só conhece aqui o podcast Falando Cinema, não se esqueça que o Falando Cinema ele é um canal de YouTube. Então vai lá no YouTube, procura Falando Cinema, se inscreva no canal, dá uma olhadinha no conteúdo que eu produzo lá, que é um conteúdo muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. E também aproveita para seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais. Mas enfim, lá na aba comunidade eu postei que eu tinha 2 episódios aqui do podcast engatilhados. Inclusive um seria sobre a Marvel, mas é outro assunto, tá? Mas aí o que aconteceu? Surgiu essa bomba que foi esse mega artigo publicado pela Variety, que é um portal de muita credibilidade lá em Hollywood, mas enquanto essas informações que eu vou falar aqui nesse episódio não forem oficialmente confirmadas, encarem isso aqui como rumor, tá bom? E nesse artigo foram reveladas coisas que aconteceram lá dentro do Marvel Studios, coisas que estão acontecendo e coisas que podem vir a acontecer. Então a gente vai discutir sobre tudo isso nesse episódio. E já que eu já mencionei o canal, deixa eu agradecer aqui, porque recentemente nós batemos a marca lá no canal de 350 inscritos e nós já estamos indo rumo aos 400. Então, galera, muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveram lá no canal Falando Cinema, vocês me ajudam muito e continuem compartilhando os vídeos e o canal para os seus amigos que gostam de cultura pop, de mundo nerd, de anime, de mangá, que eu tenho falado também bastante sobre isso lá no canal. Tem muito conteúdo que eu estou planejando fazer, que é um conteúdo muito bacana, coisa que a gente não vê aí entre os produtores de conteúdo, né, de cultura pop, de mundo nerd e tal. Então, muito obrigado e vamos continuar crescendo, bora para os 400 inscritos. Então, beleza, já que a gente já fez a nossa contextualização, e eu gosto bastante de fazer isso porque eu gosto de situar todos os ouvintes, todos os espectadores para o que está acontecendo. Eu não gosto de ficar escondendo o jogo, nem ficar com clickbait e tal. Teve esse artigo da Variety e esse artigo, né, fala que teve um retiro anual do pessoal da Marvel, Kevin Feige ali e os criativos que cuidam, vamos dizer assim, dessa linha narrativa do MCU, o que eu já acho meio esquisito, porque esse artigo fala que esse retiro anual, assim, ele não é bem um retiro, né, já que geralmente retiro é pra gente sair da rotina, enquanto nesse retiro o pessoal da Marvel ficou discutindo o serviço. Então, eles estão literalmente sendo pagos para ficar de boa num resort, sei lá onde, para ficar discutindo sobre o futuro da Marvel, né? Mas enfim, detalhes à parte, segundo esse artigo, o principal assunto, né, desse retiro entre a galera da Marvel ali foi em relação ao Jonathan Majors e ao Kang. Porque caso não tenha ficado claro pra gente até agora, a Marvel tem a intenção explícita de utilizar o Kang como esse novo vilão que vai ser todo esse fio condutor dessa saga do multiverso. Isso começou lá na primeira temporada do Loki, que eu sei que teve gente que porventura não assistiu, mas tá lá o Kang, né, sendo apresentado lá, e ele foi, vamos dizer assim, um pouco mais utilizado agora no filme do Homem-Formiga e tá sendo utilizado novamente agora na segunda temporada da série do Loki. Até aí tudo bem, porque o Kang é um baita vilão dos quadrinhos, ele tem também essa ligação com o multiverso, beleza. O problema é que o ator que interpreta o Kang, que é o Jonathan Majors, só tem esse ator, por mais que o Kang tenha 1 milhão de variantes, grande parte deles tem a cara, vamos dizer assim, do Jonathan Majors, ele está sendo acusado lá nos Estados Unidos de violência doméstica. Ele ainda não foi a julgamento, então não dá pra dizer se de fato ele é culpado, se ele é inocente, mas enfim, ele já tá tomando os holofotes já tem um bom tempo, parece que novas acusações aí, novas informações sobre o caso vêm surgindo, né, desde a primeira acusação, por assim dizer. Então, querendo ou não, isso acabou se tornando uma dor de cabeça da Marvel, não sabia exatamente o que ia acontecer, ainda mais porque essas acusações foram depois das filmagens da segunda temporada do Loki, mas antes da segunda temporada começar a ser exibida. Então, não sabia, será que a Marvel vai trocar? Será que ela vai tirar? Será que ela vai adiar a série do Loki? Acabou que não aconteceu, a série do Loki está sendo exibida, né, enquanto estou gravando esse vídeo aqui, e o Jonathan Majors está lá, bonitão, fazendo o personagem do Kang. E aí, supostamente, nesse retiro, esse foi o principal assunto. O que fazer com essa questão do Jonathan Majors? Troca o ator, tira o ator, mantém, espera um pouquinho, o que a Marvel vai fazer? E aí, segundo esse artigo, teve uma discussão um tanto quanto idiota, pelo menos na minha opinião, em relação ao futuro da Marvel, porque eles estavam discutindo o seguinte: vamos trocar, vamos mudar o foco para outro vilão. E nesse artigo eles sugerem que o pessoal da Marvel pensou ali no Doutor Destino. Ok, o Doutor Destino, baita vilão, personagem clássico aí dos quadrinhos, do universo do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico ainda não foi introduzido, pelo menos
oficialmente aí no MCU, a gente não tem nem pistas, né, pelo menos por enquanto em relação a eles. Mas aí rolou essa conversa, né, de trocarem de vilão, só que aí, cara, eu fico pensando nesse negócio, por que que a Marvel tá pensando tá pensando o caminho mais difícil, que é tipo, ignorar a parada do Kang, ignorar a parada do Jonathan Majors pra reescrever vários roteiros, porque o Kang vai ser de fato o fio condutor. O próximo Vingadores, inclusive, vai chamar-se Dinastia Kang, mano. Vai ter guerras secretas, coisas de multiverso. Então tem que ter a presença do Kang. E aí a Marvel tá pensando em fazer essa troca de foco em relação aos vilões. Isso implicaria em reescrita de roteiros, de séries, de filmes e tal. E por que que eles simplesmente não trocam um ator, cara? Aí eu fico pensando nisso. Vai apresentar o Doutor Destino, que é um baita vilão, na pressa, vai ter que enxuxar o Doutor Destino nessa narrativa do MCU do nada, vai ter que reescrever roteiro. Olha que lenha que os caras estão cogitaram, né, fazer. Sendo que a resolução, cara, é muito simples. Já que o Kang é essa parada do multiverso, é só mudar o ator, cara. Mantém o personagem, não vai ter que reescrever roteiro, não vai ter que mudar nada em relação ao que está sendo feito, é só mudar o ator. Aí você pode pensar assim, mas por exemplo, lá naquela cena pós-crédito do Homem-Formiga, a maioria dos Kangs lá tem a cara do Jonathan Majors. Só que aí, cara, é muito simples. É só a Marvel pegar e fazer uma cena do novo ator, que pode ser escolhido para fazer o Kang, dele, sei lá, cara, sendo meio que um usurpador e matando, por exemplo, uma variante do Jonathan Majors, e aí todo o resto, vamos dizer assim, começa a ficar com a fisionomia desse novo ator. Tem N formas da Marvel fazer esse recast. Então não precisa nem explicar, vamos dizer assim, narrativamente essa troca de ator. O cara simplesmente aparece lá com a mesma roupa que o Kang geralmente aparece e pronto, tá explicado. Sacou? Eu acho que não vai ter, tem muita essa preocupação. Os fãs, porventura, vão entender. A galera que tá ligada em cultura pop, que vê as notícias, vão entender, mas o público em geral não vai entender. Cara, eu acho que hoje em dia não tem muito esse negócio, sabe? Eu acho que o público geral consegue entender tranquilamente, né? Desde que as coisas tenham contexto. Pô, faz uma cena, sabe? De transição dos personagens, só que faz no filme, faz no cinema, porque fazer uma cena de transição do Kang numa série, e a gente sabe que essas séries da Marvel não tá todo mundo vendo, né? Até porque a maioria dos filmes, muito embora eles usem personagens aí, arcos que foram utilizados na série, sempre o filme dá uma meia explicadinha no que tá acontecendo e tal, porque ele sabe que a galera, o público geral, de fato não vê a série. Mas, cara, dá pra fazer esse recast tranquilamente, na minha opinião. Essa é uma discussão idiota que eu acho que pode levar a equívocos ainda maiores. A gente sabe que a Marvel não tá numa fase boa, tá? Tipo assim, eu gosto pra caramba dos filmes da Marvel, tá? Eu não sou clubista desse negócio de Marvel DC, mas, cara, a Marvel não tá numa boa fase de más escolhas, más decisões. Eu fiz um episódio aqui no podcast me detendo o pau na série do Invasão Secreta, que pra mim foi uma das piores coisas que eu vi da Marvel ultimamente. E não só em relação a essa série, tá? Porque tem vários filmes aí mais recentes que são, de fato, os filmes fracos, sabe? Que horas são mais ou menos e horas são ruins mesmo, sabe? Um Thor, Amor e Trovão, um próprio Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, que eu até gosto um pouco mais, mas também não é um filmaço nem nada do gênero. A gente teve esse monte de séries aí da Marvel do Disney Plus, que na minha opinião, quase todas elas sempre começam bem, premissas boas e sempre desandam, hora no meio e hora principalmente no final. A única que eu acho que se salva um pouco disso é a primeira temporada do Loki, a segunda temporada eu ainda não comecei a assistir, não sei se tá boa ainda. Então assim, a fase 4 já foi esquisita, a fase 5 começou esquisita e eles ainda estão pensando, a gente não sabe se, vamos dizer assim, essa ideia foi uma ideia que foi cogitada nesse retiro e simplesmente foi descartada, ou se de fato a Marvel continua pensando nisso, sabe? Porque isso seria perigoso, cara. Meter os pés pelas mãos, mudar o roteiro, eu acho que não vai dar certo. E para piorar a situação, esse artigo fala que teve uma fonte lá dentro da Marvel que assistiu ao último episódio da segunda temporada do Loki. Não vou dar nenhum tipo de spoiler aqui, até porque, obviamente, eu não vi, e nem esse artigo traz nenhum tipo de spoiler sobre o season finale aí da segunda temporada de Loki. Mas esse artigo fala que o último episódio da segunda temporada do Loki, ela dá um panorama gigantesco para a utilização do Kang no universo da Marvel. Então ele vai ter um destaque mesmo. E cara, e segundo ele, tipo assim, não tinha como a Marvel reescrever o roteiro em relação a isso, em relação a esse final, esse encerramento de arco, por um motivo simples. Os roteiristas estavam em greve até pouquíssimo tempo atrás. E enquanto eu tô gravando esse episódio aqui, os atores continuam em greve. Então, cara, é uma série de fatores que deixou o negócio bastante complicado. Então, teoricamente, a Marvel vai usar o Kang. Não tem como eles, vão dizer assim, puxarem o freio de mão para não usarem ele. Narrativamente, vamos dizer assim, na questão de coesão de narrativa, não vai fazer sentido.
Outra coisa que é mencionada nesse artigo, e esse foi um assunto que teoricamente foi discutido aí nesse retiro do Kevin Feige e da galera da Marvel, foi em relação ao filme The Marvels, que é um filme que vai sair agora em novembro de 2023 e passou por uma produção bastante complicada, cara, com vários adiamentos e várias refilmagens, várias semanas de refilmagens. Eu vou mencionar isso num próximo episódio aqui do podcast em relação a outro assunto que vocês vão ver aqui no canal e também nas plataformas de áudio, mas cara, refilmagem no cinema é algo normal, tá? Não precisa se assustar quando você vê. O filme está sendo refilmado, isso não é anormal, não é nada de absurdo, certo? E refilmagem em filme de super-herói é mais normal ainda mais, cara, nesses filmes da Marvel mais recentes, que praticamente cada filme está tendo uma aparição de um personagem novo, uma participação especial, então geralmente essas coisas, para não vazar na produção principal, na fotografia principal, eles deixam para colocar essas participações, as cenas pós-créditos, geralmente para as refilmagens. Isso é super normal. O problema de refilmagem é quando refilmagem demora tempo demais. E no caso aqui do The Marvels, essas refilmagens demoraram semanas e semanas, certo? O que já pode aí ligar o nosso sinal vermelho. Tem sido noticiado, inclusive uma parada meio fake news, que a Nia da Costa abandonou o filme na pós-produção para fazer outro filme. Não, gente, é porque ela tinha contrato para fazer um outro filme. Não é que ela abandonou o The Marvels, até porque o filme das Marvels já está pronto há um certo tempo, né? Essas refilmagens vieram agora, mais recentemente, mas porque tinham que consertar algumas coisas ali de narrativa, né? E isso, de fato, é um pouco mais complicado, por isso que liga, vamos dizer assim, o nosso sinal vermelho em relação a esse filme. Mas essa discussão aí que a Nia da Costa, diretora, abandonou o filme, eu acho que isso aí já é um pouco mais sensacionalista e não tem muito a ver. Só que além da questão da narrativa e de como é que vai ser esse filme, a gente tem até uns boatos aí de sessões teste, e eu não gosto de ficar falando muito disso, porque geralmente esses relatos não correspondem com a realidade, tá? Porque geralmente esses negócios são confidenciais, então são pessoas que aparecem anônimas aí nos Reddits da vida, falando, eu fui numa sessão teste de The Marvels e o filme é uma merda, porque acontece isso, isso e isso. E aí quando vai ver o filme não acontece nada daquilo. Eles falam que a repercussão dessas sessões teste não foram muito positivas, que foi aquele negócio mais ou menos, uns gostaram, outros não gostaram, mas nada, não teve aclamação, mas também não teve aquela reprovação geral. Foi aquele negócio bem 50% mesmo. Além de tudo isso, nós temos aí projeções, porque todo filme que é lançado, principalmente esses filmes grandes, os portais aí de Hollywood, né, portais de credibilidade, fazem projeções de bilheteria baseado nas pré-vendas, no próprio engajamento do filme nas redes sociais, enfim. E segundo essas projeções, o The Marvels vai ter uma estreia decepcionante e promete aí ser outro flop do gênero de super-heróis, aí depois do Flash, depois do Shazam 2, o próprio Homem-Formiga, que foi um filme que deu dinheiro, mas que não deu tanto dinheiro quanto a Marvel esperava, ainda mais com a presença do Kang, né, esse grande vilão. Então tá rolando essa preocupação em relação ao filme das Marvels, não só em questão de narrativa, mas também de rumores aí de sessões teste não muito positivas e também relacionadas à bilheteria. E na minha opinião, não tem como esse filme ser bom, pelo menos pelos trailers aí que têm sido divulgados. Cara, nada me chamou a atenção, eu acho que esse filme vai ser chapa branca total, vai ser filme sem vida, filme formulaico, filme que não tem propósito nenhum na história, sabe? Ainda mais depois da Invasão Secreta, a presença do Nick Fury lá com a esposa dele, sabe? Tudo tá muito cagado, cara. A série da Miss Marvel também, que é uma série que é muito legal, o começo muito bacana, sabe? Mas é uma série que desanda. Nós temos aí a Mônica Rambeau, que beleza, uma personagem bacana, que pode ser bem utilizada. Ela pode trazer mais dessa coisa dos mutantes, né? Em relação aí ao futuro da Marvel. Mas vamos ver, cara. Assim, eu particularmente tô com expectativa zero em relação a esse filme. Não tenho vontade nenhuma de ver esse filme no cinema. Devo esperar sair no Disney Plus pra ver, porque, cara, tá complicado, mano. Mas mudando um pouquinho o foco, saindo dos filmes e séries da Marvel e entrando aqui num aspecto técnico que tem sido bastante criticado aí na Marvel recentemente, que é em relação aos seus efeitos visuais, o CGI da Marvel. Essa questão também é mencionada nessa matéria, principalmente por conta do Homem-Formiga, mano, porque, segundo foi falado nessa matéria, os efeitos visuais do Homem-Formiga teve toda aquela má recepção, porque de fato é bem ruim mesmo, é bem mal feito. Só que a grande questão é, o filme do Homem-Formiga é um filme caríssimo, cara, de 200 milhões de dólares. Então, se o filme tinha dinheiro, por que os efeitos não ficaram bons? A gente sempre fala lá no canal Falando de Cinema e fala também aqui no podcast que geralmente para um efeito visual, uma computação gráfica ficar boa, não basta só injetar dinheiro. O dinheiro, o orçamento é importantíssimo, of course, mas é
principalmente, cara, é a questão do tempo. Quanto mais tempo um estúdio, um artista de VFX tem para finalizar aquela cena, aquela sequência, melhor ela fica. E no caso do Homem-Formiga, isso se tornou nítido e foi a gota d'água para a galera que trabalha com VFX dentro da Marvel/Disney. Tanto é que pouco tempo depois aí do lançamento, começaram aí as conversas de sindicalização, porque os artistas de efeitos visuais não são sindicalizados. Começou essa discussão aí e, cara, recentemente, todos os artistas de efeitos visuais que trabalham para a Marvel agora estão sindicalizados. Isso vai se expandir, né? Tem essa tendência de se expandir para todo mundo da Disney que trabalha com VFX. E a tendência, cara, é eles chamarem toda a galera, toda a indústria de VFX para estarem sindicalizados, não somente por conta da Marvel, mas de toda uma produção de blockbusters em massa que exigem muito, que tem cobrado muito em ambientes de trabalho totalmente insustentáveis e tóxicos, cara, em relação a prazo. O que tem feito os trabalhadores, cara, ficarem horas e horas a fio, sem ganhar hora extra, trabalhando 14, 15, 16 horas por dia, trabalhando fim de semana, trabalhando de madrugada. Sacoé, tava uma merda e os caras, mano, depois do Homem-Formiga, isso foi a gota d'água. E também a matéria menciona uma notícia que teve um tempo atrás, que meio que passou desapercebida e meio que morreu com o tempo, que foi relacionada a Vitória Alonso, que é uma lenda dentro do Marvel Studios, porque é uma produtora executiva de longa data, ela tá lá desde o começo. Só que o que aconteceu? A Vitória Alonso era uma produtora executiva que também estava responsável pela questão de controle de qualidade dos efeitos visuais. Então, quando veio o Homem-Formiga e todo o backlash em relação aos efeitos visuais e toda essa conversa que começou a surgir de sindicalização, a galera começou a reclamar publicamente sobre isso e tal, a Vitória Alonso foi demitida. O problema é que a comunicação oficial da demissão da Vitória Alonso foi porque ela tinha participado, feito a produção daquele filme Argentina 1985, que é da Amazon. Então a Disney achou que isso foi quebra de contrato e demitiu ela por conta disso. Só que, cara, foi uma coincidência muito grande essa questão de Homem-Formiga, backlash dos efeitos visuais, a Vitória Alonso é responsável por isso e ela foi demitida logo após. E parece, cara, que isso aí foi meio que uma desculpa que a Disney usou, que a Marvel usou, pra mandar ela embora e tirar ela da jogada. E nessa questão dos efeitos visuais, a parada mais bizarra não é a demissão da Vitória Alonso, as conversas de sindicalização, a questão do Homem-Formiga 3. Mano, a parada mais doida que é revelada nessa reportagem da Variety é que a Disney, ela tava finalizando os efeitos visuais de séries como, por exemplo, WandaVision e principalmente a série da She-Hulk depois que as séries estreavam no streaming, cara. Ou seja, os trailers eram divulgados e tava lá o VFX. Aí a série era lançada, eles iam lá e consertavam, cara, e iam aperfeiçoando. Até aí tá mais ou menos beleza, porque eu particularmente não tenho nada que reclamar dos VFX do WandaVision. Mas no caso da She-Hulk, isso era uma questão muito central da série, porque a She-Hulk, ela é, vamos dizer assim, ela é CG 100% e tal. E eu, tipo assim, eu particularmente não acho que foi esse desastre todo que a galera pintou, né, desde os trailers e tal, mas, cara, tem vários momentos ali que de fato é bem fake mesmo. E, tipo assim, você vê uma notícia dessa, que tava tendo essa parada de finalizar depois que a série tava estreando, mano, isso é muito bizarro, porque isso, querendo ou não, isso mostra meio que um descaso, sabe? Lança a série aí porque tem que ter conteúdo no catálogo do Disney Plus, que precisa dar uma encorpada e tal, e tipo assim, sem se preocupar com a qualidade, sabe? É muito bizarro. Se tivesse já bem feito na parada da estreia e depois eles aperfeiçoarem, ok, beleza. É, cara, vários momentos ali da série, principalmente na série da She-Hulk, tá? Porque é uma parada central mesmo. Tá muito esquisito, mano. A parada da animação, a movimentação. E, cara, dá pra ver que não é questão de orçamento, porque tem orçamento lá. Mas o problema é tempo. Tempo que foi dado para os trabalhadores trabalharem nesse projeto. A reportagem até tenta dar uma explicada em relação a She-Hulk, porque fala que algumas fontes lá dentro da Marvel dizem que essa parada da She-Hulk era para ser diferente, que ela não era para aparecer transformada desde o início, que tinha todo um arco de origem de transformação dela para ela lá na frente aparecer como She-Hulk, e aí sim a série ia ser a partir disso. Só que a matéria fala, segundo essas fontes, né, que eles pesquisaram aí, que o Kevin Feige e até pessoas acima do Kevin Feige, os executivos da Marvel, os executivos da Disney,
optaram por alterar o roteiro para deixar ela como She-Hulk desde o começo e trabalhar a série com ela transformada desde o início, que ia deixar a série mais cara, ia deixar os efeitos visuais mais complexos, enfim. E isso é tão real, cara, que a reportagem fala uma loucura, mano. Ela fala que teve um episódio da She-Hulk, e ela não fala qual exatamente episódio que é. Eu imagino que deve ser aquele episódio que ela luta com o Hulk, né? Porque ali, de fato, é puro CG aquele negócio ali. Ela fala que teve um episódio que custou 25 milhões de dólares. Isso é mais caro que um episódio da última temporada de Game of Thrones. E Game of Thrones foi a série que mais teve investimento financeiro, principalmente mais pro final da série, porque ela tava cada vez mais popular e mais dragão aparecendo e CGI toda hora, o exército de mortos-vivos. Mano, um episódio da She-Hulk mais caro que o episódio do Game of Thrones, mano. Isso pra mim não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Saindo um pouco dessas questões corporativas aí do Marvel Studios e voltando para o universo Marvel em si, a reportagem também faz menção ao filme do Blade. Esse filme que parece que é amaldiçoado, mano. Só notícia ruim relacionada a esse filme tá sendo divulgada. E essa reportagem, cara, traz uns detalhes aí muito bizarros também, mais coisas negativas em relação a esse filme. Por quê? Esse projeto, cara, já teve 5 roteiristas, 2 diretores e teve uma paralisação antes da greve e teve paralisação agora por conta da greve dos roteiristas, que já acabou, e greve dos atores, que tá rolando enquanto eu tô gravando esse episódio. E nós tivemos agora novas informações relacionadas a essa produção sendo divulgadas, como, por exemplo, que uma das versões do roteiro que foram escritas, o Blade não seria protagonista da história. Segundo uma fonte que está familiarizada com a produção desse filme, essa versão do roteiro teria protagonistas femininas, enquanto o Blade seria tipo um quarto protagonista. Olha que ideia maluca, cara. Aí depois nós tivemos novas reescritas de roteiro, troca de diretor, paralisação, greve, aquela coisa toda, e isso foi desagradando cada vez mais o Mahershala Ali, que vai interpretar aí o Blade, cara, vencedor de Oscar, a ponto da reportagem falar que ele queria pular fora desse barco, mano. Esse filme tá amaldiçoado, só coisa ruim tá acontecendo, vou pular fora. E quando o Kevin Feige ficou sabendo disso, ele na hora, meu irmão, vou caçar um roteirista agora pra ser fixo no filme. E ele achou lá um roteirista, um dos roteiristas do filme do Logan, e ele atualmente é o roteirista do filme. Só que para piorar a situação da produção, como já teve muito gasto e troca de diretor, troca roteirista, greve, essas paradas todas, o filme gastou muito dinheiro e a Marvel decidiu reduzir o orçamento do filme. Ou seja, esse filme do Blade, que talvez vai ser lançado lá em 2025, vai ter um orçamento de menos de 100 milhões de dólares. E aí talvez você possa até pensar, ué, Igor, mas com 100 milhões de dólares dá pra fazer um filme grande. Olha, eu acho que até dá, só que tem que ser na mão de um diretor que sabe o que tá fazendo, que sabe a história que tá contando. Num filme que tá cheio de problema, de um monte de roteirista, um monte de diretor e tá totalmente perdido na cronologia do MCU e não sabe como é que vai ser, um orçamento, vamos dizer assim, relativamente baixo, o sinal vermelho tá ligado em relação a esse filme do Blade mais uma vez. E aí, por conta de todas essas questões, cara, tanto corporativas quanto na questão criativa e narrativa do MCU, segundo essa reportagem também, a Marvel tá dando uma desesperada lá em relação ao futuro aí do seu universo e está cogitando várias ideias mirabolantes e dentre elas está a ideia de trazer os Vingadores, entre aspas, originais de volta. Ou seja, reviver Robert Downey Jr., reviver Scarlett Johansson, trazer o Chris Evans de volta, talvez um filme do Guerras Secretas aí em relação ao multiverso, né? Eu acho que assim, cara, na questão da narrativa do multiverso, tudo é possível e eles podem voltar. Agora, eu não acho que seja questão de reviver essa galera, porque eles podem ser de um universo diferente, eles podem ser do nosso universo normal mesmo, mais do passado e trazer ele para Guerras Secretas. Enfim, no multiverso tudo pode acontecer. Agora, se eles estão pensando em trazer a galera de volta para o universo normal, de fato reviver, como acontece nos quadrinhos, o personagem morre e volta toda hora, aí eu já acho meio esquisito e também eu acho um negócio meio desesperado e não faz sentido nenhum. Por mais que eu ame os Vingadores originais, amo a Viúva Negra, amo o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, cara, eu acho que não funcionaria e também eu acho que os atores não topariam, né? Talvez uma participação num filme do Guerras Secretas, mas eu acho que pra voltar mesmo, pra fazer novos filmes, novas séries e tal, eu acho que eles não voltariam não.
E de todas essas ideias mirabolantes de multiverso, eu acho que essa é a mais plausível e, na minha opinião, eu acho que até vai acontecer. Não sei se com Robert Downey Jr., Viúva Negra e tal, mas eu acho que eles vão dar uma reunida aí na galera, trazer do multiverso e tal. Afinal, não foi isso que eles fizeram lá com o Wolverine, que vai aparecer no Deadpool 3. Ele lá no Logan não tinha morrido e o próprio Hugh Jackman jurou de pé junto, não volto mais pro papel de Wolverine. E no final das contas ele voltou, por mais que eles expliquem, é o Wolverine de outro universo, é um outro personagem, é o mesmo ator, o mesmo personagem, mas é diferente. Cara, no multiverso tudo é possível, então eu acho que essa é uma parada bem plausível. Eu acho que vai rolar como uma aparição surpresa, mas esse negócio de reviver eles, eu não sou a favor, não. Por mais, nos quadrinhos é assim, cara, mas quadrinhos é outra mídia, é uma outra parada. Às vezes nem nos quadrinhos isso funciona, esse negócio de trazer de volta e tal. Eu sei que é uma parada clichê, eu acho que no cinema tem que ter um pouco mais de coesão, é uma mídia diferente. Mas enfim, pessoal, como o próprio artigo pontua, eu acho que esse negócio de, a Marvel vai acabar, a crise na Marvel, eu acho que crise tá rolando mesmo, mas não é o fim do gênero de super-heróis. Eu acho toda essa discussão de saturação de filme de heróis uma palhaçada, mano. Não existe negócio de saturação de filme de herói. Nenhum gênero satura. Talvez ele perde um pouco a sua relevância, né, em termos de bilheteria, de crítica e de quantidade de produção. Mas, cara, gêneros dificilmente morrem, certo? Eu acho que esse super-herói tá longe, eu acho que ainda de acabar. O problema é que a gente tá numa pegada recente aí de um monte de filme ruim. E aí, mano, quando lança um monte de filme ruim do mesmo gênero, quase que em sequência um ao outro, e pouquíssimos filmes se salvam, aí fica muito cômodo trazer essa narrativa do fim da era dos super-heróis, o auge dos super-heróis já passaram no cinema, tá saturado, ninguém aguenta mais, nem mesmo se tiver um filme bom não vai dar dinheiro. Mano, isso eu acho que é balela, mano. Vai ter o terceiro filme Deadpool, que eu acho que vai ser um mega sucesso de bilheteria, vai ser filme-evento mesmo. E eu acho que independente da fase 4, da fase 5 tá meio esquisita, esses próximos filmes aí dos Vingadores, o Dinastia Kang, né? Vamos ver se vai ser Dinastia Kang mesmo, né? E o Guerra Secretas, eu acho que também vai ser um sucesso de bilheteria, mano. Então, tipo assim, esse negócio da Marvel vai acabar, eu acho que é bobeira, mano. Aí acho que é exagero, eu acho que tem muita coisa ainda pra acontecer, mudar de direção é normal e a gente espera, pelo menos eu espero, que essas mudanças de direção sejam mudanças positivas, que de fato a Marvel possa consertar algumas coisas, porque tem coisa que não tá dando certo, mano. Tem que falar. Quando tá ruim, tem que falar. Quando tá bom, tem que falar também. Tem que trazer um pouco mais de foco pra essa narrativa do multiverso, porque eu acho que tá tudo sendo muito jogado. Tem várias coisas de multiverso sendo falada, mas coisa diferente. É multiverso de incursão, multiverso de variante. A parada do Loki, que é um negócio totalmente diferente em relação lá à TVA. Então eu acho que essa questão do foco é muito importante, cara. Ainda mais porque eles estão misturando narrativa, por exemplo, da guerra dos Skrulls contra os Krees, continuando aí na Capitã Marvel. Tem negócio do mutante sendo devagarzinho sendo introduzido aí no MCU. Então, tipo assim, tá uma parada totalmente espalhada, cara. Tá precisando de um pouco mais de coesão, tá precisando enxugar um pouquinho a narrativa. Não sei se um período sabático iria resolver, porque de fato tá sendo muita produção em cima da outra e isso é muita coisa para lidar, ainda mais porque a Marvel é de um cara só, que é o Kevin Feige. Obviamente que ele tem toda uma equipe que trabalha com ele, eu entendo isso e tal, mas no final das contas a palavra final é dele, é ele que aparece. Mas enfim, pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que você acha de tudo isso que está acontecendo dentro da Marvel? Você acha que de fato essa crise vai demorar a passar, não vai resolver? Você acha que tem como resolver? O que você acha, por exemplo, da questão do Kang? Você faria um recast? Você de fato apoiaria essa mudança aí pro Doutor Destino? Você é a favor de ressuscitar os Vingadores antigos para serem utilizados novamente agora no universo normal? Ou você acha que eles cabem só no multiverso? Sobre todos, o que você acha de Blade? Tá empolgado com Blade? Você acha que não vai dar certo? Você acha que vai ser uma decepção? O que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Mas é isso, para você que está escutando esse podcast aqui no YouTube, se inscreva aqui no canal. Você que está escutando nas plataformas de áudio, vai lá no YouTube, se inscreva no canal Falando Cinema, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, tendo relevância e ele chegar para cada vez mais e mais pessoas. Mas é isso, muito obrigado por você ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!